Seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na nossa primeira entrevista coletiva aqui, validada pela UEFA, pela UEFA Europa League. Estamos aqui com o George, do Royal Union Saint-Gilloise, da Bélgica, que é o nosso adversário, na segunda rodada aqui da Liga Europa. Toda essa entrevista, ela vai ficar em inglês, e a gente vai deixar uma tradução aqui para vocês poderem acompanhar um pouco do clube, um pouco do que é a União Saint-Gilloise e as expectativas deles para essa segunda rodada e para a competição da Liga Europa. Lembrando que, na última temporada, União Saint-Gilloise, ele foi eliminado nas quartas de final, num confronto dificílimo contra o Bayer Leverkusen. Então a gente vai falar um pouquinho da primeira participação em competição europeia e dessa segunda, justamente com o Liverpool no seu grupo. Então vamos para uma entrevista, primeira coletiva da Somos Liverpool aqui pela UEFA. Então, bora lá. George, devemos agradecer-lhe por aceitar o nosso convite para esta entrevista da UEFA. Devemos colocar o logotipo da UEFA neste vídeo e devemos agradecer por dizer sim. Conversaremos com Somos Liverpool. Obrigado. Também é um prazer conversar com vocês. Estamos muito felizes que você queira falar sobre nosso clube, o Union Saint-Gilloise. Estou pronto para isso. Então, sim, estou pronto para isso. Então, George, temos algumas perguntas a fazer com você sobre o Real Saint-Gilloise nesta edição da UEFA Europa League. Esta edição da UEFA Europa League. E um dos vídeos mais importantes do Brasil foi o cenário da emoção do time, ainda no avião com o sorteio do envio para Enfield viralizou no Brasil e nos causou uma certa alegria por aqui. Como se sente a equipa e os jogadores ao defrontar o Liverpool num dos estádios mais icônicos da Europa? Quero dizer, sim, todo mundo está animado. Acho que especialmente do ponto de vista dos jogadores, como se a razão pela qual eles começaram a jogar futebol fosse para jogar aqueles grandes jogos e especialmente alguns dos jogadores estão no time há 4 ou 5 anos, então 5 talvez devam ser um pouco, mas 4 anos, eu sei que há alguns jogadores que estão na 4ª temporada. E você tem que imaginar que, há 3 anos, estamos na segunda divisão do futebol belga. E tem sido uma jornada incrível imaginar o fato de que iremos para Enfield na próxima semana. Então, sim, é incrível. E eu também estava no avião naquele momento, porque trabalho na equipe de marketing e comunicação da Avignon. E sim, até eu fiquei em êxtase ao saber que iríamos para um estádio tão grande, e sim, um estádio tão mítico, como você mencionou. É um grande prazer para todos os torcedores do Liverpool enfrentar um time que vem evoluindo nesses últimos anos. Há alguns anos, você estava na segunda divisão da Liga Júpiter. Sim, exatamente. Certo. Como há 3 temporadas, estávamos jogando na segunda divisão do futebol, o que é uma loucura de imaginar. E a primeira participação da Liga Europa foi só você, Jung Seung-ho, bastante competição sobre o Bayer Leverkusen nas quartas de final. Sim. Em um grande jogo. Na Bélgica e na Alemanha também. E foi um grande momento para você, suponho. Sim, Por favor, responda. Sim, não, eu não sabia se a pergunta era mais longa do que isso, mas só para dizer que estamos falando do Liverpool, mas mesmo por um Leverkusen, é um jogo louco para nós também porque fomos até o fato de ir para o estrangeiro através das fronteiras belgas já é uma loucura, por isso foi definitivamente uma viagem incrível. E George, como o USG vê esta fase de grupos e como espera avançar para a segunda fase? Lembra que no primeiro jogo o Union Saint-Gilloise empatou contra o Toulouse, certo? Sim, perfeitamente. Sim, quero dizer, todo mundo sabe o quão grande e forte é o Liverpool. Não é segredo para ninguém. É um time tão grande que é favorito para vencer a competição como um todo. Não sei se podemos contar com muitos pontos jogando contra o Liverpool, mas acho que o objetivo é passar a próxima fase, seja em primeiro ou segundo lugar. Empatamos contra o Loss, mas acho que mostramos o suficiente para nos convencermos de que poderíamos ter conquistado os 3 pontos e que ainda temos um longo caminho a percorrer. Temos 5 jogos restantes, então ainda há muitos pontos em disputa e sim, acho que o objetivo é passar para a próxima fase, como fizemos no ano passado. E acho que tudo depende um pouco do sorteio. E sim, acho que é um grupo emocionante como um todo. Obviamente que o Liverpool é o que é, mas mesmo equipas como o Toulouse, o Lascano ou o Toulouse têm uma enorme base de adeptos. E até vimos isso quando eles vieram jogar aqui em Bruxelas. Então, sim, é como eu disse, tempos emocionantes para o Union.
E sim, o grupo como um todo é muito interessante e acho que até vocês, torcedores do Liverpool, vão descobrir um pouco do futebol que normalmente não descobrem porque estão frequentemente na Liga dos Campeões, mas acho que até na Europa. League tem uma grande importância, eu acho, e vocês viram isso no vídeo que falamos no início, o fato de times como o nosso estarem realmente animados para jogar contra times grandes, é uma coisa muito, muito grande e é uma competição séria. Nas últimas temporadas, o USG conquistou um título na temporada 21-22 e mais um pódio de vice-campeonato, perdendo nos critérios de desempate na última temporada. E o USG conquistou o acesso para a primeira divisão da Jupiter League e desde então no cenário nacional vem brigando pela Copa e pelos títulos nos últimos anos. Qual é o segredo, George, desse sucesso consistente do clube? Acho que isso é o mais impressionante, porque eu mesmo não conheço o segredo, porque, como funcionário não esportivo, como podemos dizer, não estou realmente nos bastidores quando se trata de recrutamento, treinamento ou qualquer outra coisa. Mas definitivamente o mais impressionante foi o recrutamento. Como se tivéssemos perdido tantos jogadores que vendemos para outros times da Europa ou até da Bélgica. E sim, tem sido impressionante como você pode perder tantos jogadores e ainda trazer jogadores que as pessoas não necessariamente conhecem, mas eles entregam. Eu acho que todas as contratações foram incríveis e renderam muito ainda este ano. Só podemos julgar as contratações deste verão pelo início da temporada que estamos tendo neste momento. Desculpe. Mas foi um bom começo. Então, com base no fato de que só podemos julgar por isso, acho que as novas contratações foram muito, muito boas. E sim, acho que não sei qual é a fórmula, para ser sincero, adoraria saber também. Mas isso é o mais importante. E talvez para esclarecer um pouco o sistema na Bélgica, você tem uma temporada regular. Se você terminar naquela época estava entre os 4 primeiros e agora está entre os 6 primeiros. Se você terminar entre os 4 primeiros lugares, você entra nos playoffs, que é então você joga mais uma vez contra os 4 primeiros times. E então aquele que está no topo da liga no final é o campeão da Bélgica. Então, em 21-22, estávamos na primeira posição no final da temporada regular. E infelizmente terminamos em segundo lugar naquele ano porque o Bruges nos ultrapassou nos playoffs. Então sim, já estivemos próximos 2 vezes, o que é até uma loucura dizer vindo de uma equipe que só foi promovida há 3 anos. Então sim, é impressionante ver como o clube evoluiu em tão pouco tempo e o facto de neste momento ainda estarmos nesse nível. Ainda estamos nesse nível. Então sim. No Brasil temos alguns problemas com a organização das equipes. E quando a gente consegue acompanhar um time como o Union Saint-Gilloise, a gente vê um time que há alguns anos estava na segunda divisão e agora você está na primeira divisão e disputando o título. Chamamos aqui que é um grande projeto. É um grande projeto da equipe. É um exemplo de time profissional. E é muito, muito difícil de ver no Brasil e em outros países da América do Sul e da Europa também. E na Europa também, a Premier League mudou muitas regras para criar uma regra clara sobre o profissionalismo da equipe. Então você é um grande clube na Bélgica. Para enfrentar novamente, serão Clube Rouge, Gent e outros clubes. É um prêmio para você. E George, na última participação na Liga Europa, o USG liderou um grupo com o Braga, o Sensation Union Berlin e o Traditional Malmö. A equipe teve uma ótima participação, caindo apenas para o Leverkusen nas quartas de final. Quais são as expectativas da equipe para esta competição? Está avançado para a segunda fase, claro, mas você tem no clube uma meta para avançar? Temos que avançar até as mesmas finais aquáticas. Você tem essa meta no clube? Não tenho certeza, como disse, o lado esportivo do clube não está realmente no meu departamento, mas presumo que o objetivo agora é passar para a próxima fase e ver até onde podemos chegar. Acho que esse também foi o espírito do ano passado. Acho que conhecemos o desafio que temos diante de nós e sabemos que as equipes do Liverpool, mesmo do Toulouse e do Lasker, são grandes equipes e sabemos que será um desafio, mas quero dizer, não sei se há realmente uma meta de entrar às semifinais ou às quartas de final. Neste momento, penso jogo a jogo, e até para dar um exemplo, ontem estive na conferência de imprensa do nosso derby que jogamos e que ganhamos no final. Teve um jornalista que perguntou sobre o jogo contra o Liverpool porque é um jogo muito importante para nós. O treinador respondeu, não vou responder as perguntas do Liverpool porque temos um jogo contra Jean Leroy dentro de alguns dias. E não é que ele não queira responder a pergunta, mas é porque você tem um desafio diante disso. Então acho que a mentalidade do clube ou do treinador, até mesmo dos jogadores, é encarar jogo a jogo e tentar vencer todos os jogos, para ser sincero.
Não espero que o Neult não perca um único jogo nesta temporada até o final da temporada. Mas acho que é uma abordagem que, sim, acho que somos ambiciosos como clube, mas não sei se existe realmente um objetivo definido para chegar a uma determinada fase da Liga Europa. E, George, na tradição cubana da Liga Júpiter, o USG está em quarto lugar, 4 pontos atrás de Gent. Quais os planos do clube para se manter no topo e lutar pela Jupiter League? Pensar que você tem a Liga Europa num grupo difícil, mas tem a Liga Júpiter para disputar o título. Como está o plano da Union Saint-Loa para este pequeno período? Quero dizer, é definitivamente desafiador. E temos um bom elenco no momento, principalmente no meio-campo, apesar de termos perdido muitos jogadores que jogaram tantos minutos no meio-campo na temporada passada. Ainda recrutamos alguns jogadores incríveis, mais uma vez, não necessariamente jogadores que eu realmente conhecesse, exceto alguns deles, digamos. Mas sim, o plano é analisar jogo a jogo e ver quais são as oportunidades em cada jogo, ver quais possibilidades temos com o elenco que temos. Acho que, falando novamente dos meios-campos, temos um elenco muito maior do que no ano passado, apesar, como eu disse, de alguns grandes jogadores terem saído do time. Mas sim, como eu disse, é muito desafiador. É difícil combinar os dois. Acho que até times como o Liverpool às vezes têm dificuldade em trocar e mudar coisas para se manterem em forma e manterem novos jogadores no banco, etc. Mas é um desafio que também enfrentamos. Então, sim, não será fácil desafiá-lo por ambos. Mas quero dizer, este clube me surpreendeu ano após ano. Então acho que não podemos mais esperar muito menos. George, com a saída de Victor Bonifacin para o Leverkusen, os times contam com jovens jogadores como o Huertus, De Bois, Elanini e o jovem meio-campista o Gentilri. E é um ponto forte na armação e na finalização do time. Além deles, os jovens Charles Van Hout e Mathias Wiersmussen são bons destaques da equipe. Que outros destaques podemos esperar do Union Saint-Germain nesta temporada? Sim, quero dizer, você mencionou alguns jogadores muito bons, até mesmo alguém como Charles Van Houten. Ele assim, principalmente nessa posição, acho que não é exclusivo do Union, mas nessa posição de meio-campo defensivo muitas vezes você tem jogadores que fazem tanto e são tão importantes para o time, mas não tem muito destaque. Então gostei do fato de você também ter escolhido jogadores assim, alguém como Jean-Pierre Lazard também. O cara corre tantos quilômetros em um jogo. Mas uma das contratações que tivemos neste verão, que pessoalmente me entusiasma muito, é Noah Sadik, que jogou no Anderlecht, creio, durante muitos anos nas camadas jovens. E ele tem apenas 18 anos, mas é tão maduro no jogo e até na maneira como fala, até na maneira como se comporta. Portanto, é uma perspectiva muito interessante que temos em nossas mãos agora. Mas há obviamente outros jogadores novos como o Castro Montes, que foi contratado no final de agosto, que mais uma vez teve que substituir alguém que saiu e que era muito importante na equipa, o Bashinu Kopi, que partiu para o Feyenoord. Mas sim, existem muitos grandes jogadores. Você também mencionou o Amoura, o Mohamed Amoura, que ele tem agora, eu acho, 4 gols em 3 jogos desde que joga pelo clube. Muitos têm. Ainda nem mencionei os defensores. Koki Machida, que em sua primeira temporada está realmente sendo titular entre os 11. Christian Burgess, que tem dito, sim, ele é um dos que jogou na segunda divisão com o time há 3 ou 4 anos. Sim, Fidelesen, que também fez um ótimo trabalho ao substituir Koki Mazuda, que estava lesionado. Kevin McAllister, irmão do famoso Alexis McAllister, que também está fazendo uma ótima temporada, na minha opinião. E sim, também temos um dos melhores goleiros do país. E até gosto de esquecer as pessoas porque aquele que você também mencionou, Canon Puertas, também é um dos jogadores que está tendo um papel mais significativo no elenco neste momento. E na minha opinião, ele tem sido o melhor jogador desta temporada no momento. Mas houve tantos destaques. E como eu disse, como algumas perguntas atrás, é tão impressionante ver que podemos trazer jogadores ano após ano e isso funciona tão facilmente porque não seria estranho ver a luta do Union, pelo menos no início da temporada devido à quantidade de novos jogadores que ingressaram. Mas sim, não é o caso. Então, sim, temos que dar apoio a toda a equipe e aos olheiros do clube porque é muito impressionante e não há muitos times na Europa que fazem isso dessa forma. Então, sim, incrível. E George, uma pergunta pessoal. Em Enfield temos um ambiente místico. Todos os torcedores cantando You Never Walk Alone antes de todas as partidas independente do humor do time. Se o Liverpool está perdendo jogo a jogo, todos os torcedores estão cantando, você nunca anda sozinho. Se o Liverpool está vencendo jogo a jogo, todos os torcedores cantam, você nunca anda sozinho.
Como você espera a sensação de cada jogador quando entra em campo e está ouvindo esse som de que nunca anda sozinho pelos jogadores do Liverpool? Como imaginar a sensação de cada jogador ao entrar em campo e jogar em um estádio icônico da Europa e ao ouvir esse canto alto você nunca anda sozinho? Acho que, como você disse, é o Liverpool. Já vimos isso na Europa tantas vezes que Anfield é como o 12º jogador, eu diria para o time e sim, é algo com que os jogadores terão que lidar. Mas como eu disse, é uma honra jogar em um estádio assim, eu diria, quero dizer, posso imaginar que os jogadores mal podem esperar para viajar ao Liverpool para jogar esse jogo. E acho que podemos sentir isso assistindo ao vídeo em que estávamos no avião e sabendo que estávamos jogando contra o Liverpool. Acho que é uma grande ocasião, sem dúvida, mas acho que o mais difícil será já jogar contra o Liverpool. Isso já é um grande desafio. E tenho confiança na equipe de que eles farão o seu melhor. E não será uma questão de, eu só quero jogar em Anfield e o placar não importa. Não, a razão pela qual o Union está nesta posição agora e chegou a essa posição tão rapidamente é o fato de que todas as oportunidades foram aproveitadas ou pelo menos tentaram ser aproveitadas e sim, o Union tentará obter o resultado em Anfield também, embora pareça loucura, mas apesar do ambiente do estádio, como você disse, apesar do fato de que, no papel, o Liverpool é o melhor time. Acho que as notícias mostraram que não temem ninguém, não importa qual seja o resultado final. E sim, é uma coisa de mentalidade. Acho que quando você vê os jogadores, eu os vejo bastante agora, pelo fato de estar trabalhando para o clube. E eles também são tão humildes, tão calmos e controlados. E sim, essa é uma das coisas que pode nos dar uma chance, eu acho. É mais do que apenas o que está escrito no papel, é o fato de você ter uma mentalidade para lutar e isso é uma coisa importante para se ter em uma equipe. Então sim, estou muito animado para o jogo, obviamente, é um grande dia para o clube, mas o mais importante é saber que estávamos lá para somar o máximo de pontos possível e ir a Anfield é um dos jogos para isso. Então vamos tentar o nosso melhor. E a última pergunta desta entrevista. Antes da partida contra o Liverpool, o USG enfrenta o Charleroi, que está na zona de rebaixamento e jogará em casa. A equipe tende a optar por uma equipe alternativa antes da partida em Anfield pela Liga Europa ou pretende encarar a partida de forma decisiva, já que seus rivais acima enfrentam times que não estão no topo para se manterem no topo da tabela nesta busca da liderança? Quer dizer, não sei realmente o que o treinador vai escolher em termos de seleção do elenco, para ser sincero. Mas ainda é um grande jogo. Não sei se você sabe, mas o treinador do Charleroi foi treinador do Nantes há 2 anos. Então foi ele quem nos promoveu e foi quem fez a primeira disputa pelo título logo após ser promovido. Então isso foi em 21-22. Então esse é sempre um grande jogo e Charleroi também é um grande time na Bélgica. Você mencionou que eles estão na parte inferior da tabela, mas na segunda metade da tabela. E ainda é cedo, sabe, tantas coisas podem acontecer. Acho que o Charleroi também tem uma equipe forte, com alguns bons jogadores. Portanto, definitivamente não é um jogo que devemos encarar levianamente. Jogamos um jogo no meio da semana, o que eles não fizeram. Então, como eu disse, jogamos um clássico contra o RWDM. Então é um time que está talvez a 5 ou 10 quilômetros do nosso estádio. E sim, a batalha foi muito tensa ontem e acho que não é algo para se encarar levianamente, obviamente, quando você joga mais uma vez em um domingo e depois enfrenta o Liverpool. Mas confio na equipe e na comissão técnica para tomar as decisões corretas sobre a escolha ou não de determinados jogadores. Então, sim, estou ansioso por isso. E sim, tempos emocionantes para o clube, como eu disse. A pergunta que você faz é como um problema de luxo porque é uma forma de dizer que, sim, você tem que fazer essas escolhas, mas é uma coisa boa porque significa que o clube está indo muito bem. Então sim, confio na equipe como disse. George, devemos muito lhe agradecer por esta entrevista, por esta pequena coletiva de imprensa sobre o USG e o Liverpool e quando obtivermos nossas credenciais da WFA e tivermos todos os contatos das equipes, precisaremos iniciar esse contato por correio, solicitando uma pequena oportunidade. E você sabe, Serge Louak, você foi muito importante para nós. Você está no nosso grupo, no grupo da Liga Europa, e tem um ótimo passado recente na Liga Europa e devemos respeitar o Union Saint-Gilloise. O Liverpool em todos os últimos 5 jogos começa todos os jogos perdendo por 1-0. Então você tem um pouco de sorte em Anfield e nós acompanharemos o Union Saint-Gilloise na temporada e devemos agradecer por esta entrevista. Estamos muito, muito felizes pelas suas palavras, pelo seu tempo conosco. E acompanharemos os sindicatos no mês de julho na temporada. E nós merecemos uma ótima temporada na Jupiler League e na UEFA Europa League.
Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Obrigado por suas amáveis palavras também. É um prazer para mim ver que as pessoas também estão interessadas no nosso clube e o fato de eu estar divulgando um pouco sobre o clube no Brasil e em outras partes da América do Sul ou do mundo inteiro, eu diria. Então, sim, muito obrigado por dedicar seu tempo também e sim. Estamos muito felizes por ter esta oportunidade na Liga Europa. Como você disse, quem sabe no futebol tudo pode acontecer. E com isso, eu termino aqui a nossa entrevista com o George, que é assessor de imprensa do Union Saint-Gilloise. Eu fico por aqui, mas eu aviso vocês, próxima rodada de Liga Europa, tem mais entrevista, tem mais conteúdo aqui, e nós vamos trazer tudo sobre o Liverpool no grupo E, na Liga Europa, quem sabe até a final. Até mais!